Uma reportagem ontem do jornal Financial Times destaca que o Brasil vai dobrar sua aposta nos BRICS. Lembra que foi a reunião dos BRICS que aparentemente começou toda essa confusão, que Donald Trump usou ela como desculpa para esse tarifaço de 50%? O jornal conversou com Celso Amorim, que é o assessor especial do presidente Lula para relações exteriores. A Amorim afirmou que os ataques de Trump estão reforçando nossas relações com os BRICS, porque queremos ter relações diversificadas e não depender de nenhum país. O ex-chanceler também destacou que a tentativa de Trump de interferir em assuntos internos brasileiros não tem precedentes nem em tempos coloniais. Para Amorim, o republicano é um caso incomum na diplomacia. Países não têm amigos, têm interesses, mas Trump não tem nem amigos nem interesses, só desejos, disse Amorim. Professora, acerta o Brasil em seguir com os BRICS diante de um Donald Trump completamente, vou usar uma palavra forte aqui, destrambelhado? Nossa, com certeza. Porque, no final das contas, o que o Trump está fazendo, ele deu uma declaração agora recente dizendo que qual que é a diferença do primeiro mandato para o segundo mandato dele. E aí ele disse que no primeiro mandato ele não, de uma certa maneira ele disse isso, né, que ele não conseguia fazer tudo o que ele queria. E que agora no segundo mandato ele está feliz porque ele está mandando nos Estados Unidos e no mundo. Enfim, nenhum presidente é eleito para, primeiro, nem para mandar no próprio país, porque não é disso que se trata uma democracia, quanto mais mandar no mundo, né? E especialistas nos Estados Unidos têm chamado o Trump de imperador, né, no sentido de que ele vai concentrando o poder e ele cria uma característica que é quase que de imperador, no sentido até daquele que é o escolhido, digamos, pelo povo e também por Deus e que pode tudo, né? Então, no final das contas, é disso que a gente está falando. O Trump ele se tornou essa pessoa. Eu acho que é uma coisa que ainda está muito recente para a gente falar, porque são apenas, enfim, alguns meses de governo Trump, mas o Trump, inclusive, já deu sinais, inclusive em falas públicas, dizendo que não tem muito interesse, inclusive, em largar o poder, né? E chega a dizer isso porque nos Estados Unidos, pela Constituição, não é possível que ele se reeleja agora, que ele, enfim, como no caso do Brasil, que é o caso do Lula, que pode até foi para um terceiro mandato com a possibilidade de ir para um quarto. No caso dos Estados Unidos, não, ele se encerra em 2. Mas ele já disse que existe até estratégias de que ele poderia fazer para conseguir driblar essa regra constitucional, que é considerada um pilar da democracia nos Estados Unidos, para conseguir se ficar no poder no terceiro mandato. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de alguém que não tem o menor apreço pela qualquer regra democrática, que não tem intenção de, inclusive, zelar pelos interesses do seu próprio país. Isso é uma coisa importante da gente dizer. Porque não é como se o Trump tivesse muito preocupado com os americanos e defendendo os interesses dos Estados Unidos. Ele não está defendendo os interesses, inclusive, da própria população. Ele seguia por interesses privados, né? O Trump é uma espécie de, digamos, imbricamento ali de que ele performa como um presidente, né? Como alguém que representa o Estado, o governo, mas os interesses que guiam o Trump não são interesses públicos, mas são interesses privados, que têm a ver com as suas empresas. O Trump é, antes de tudo, um empresário, né? Que tem a ver com as suas empresas, que tem a ver com a sua plataforma, suas redes sociais, seus interesses e interesses daqueles que estão ao seu redor. Então é disso que o Trump está falando. A gente tem outros casos envolvendo, por exemplo, criptomoeda. Então o Trump não tem nenhum pudor em colocar, inclusive, a economia dos Estados Unidos em risco para atender esses interesses, quanto mais de outros países. Josias, pegando o gancho da professora e a frase do Celso Amorim para o FT, ele diz: países não têm amigos, têm interesses, é uma máxima da diplomacia global, mas Trump não tem amigos nem interesses, só desejos. Qual que você acha que é o desejo de Donald Trump? Porque, assim, o interesse dele para a economia americana me parece até um pouco equivocado, porque ele está aumentando a proteção em torno da economia dos Estados Unidos, achando que isso vai gerar emprego. Isso é muito discutível, altamente discutível. Isso já deu errado lá atrás, provavelmente não vai gerar o impacto que ele está imaginando. Qual que você acha que é o desejo de Donald Trump? O Trump tem desejos personalíssimos, não é? E nesse aspecto, o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o embaixador Celso Amorim, ele tem razão. O Trump não tem, senão, desejos pessoais, não é? E ele atropela até os interesses internos, domésticos dos Estados Unidos, que está agora lá
ralando com os efeitos inflacionários dessa política tarifária do Trump. Não se muda o modo de produção do dia para a noite, né? Imaginar que você vai restabelecer, ressuscitar plantas industriais de 2, 3 décadas atrás, essa diversificação que levou os Estados Unidos a mandarem parte da produção para o exterior para reduzir os seus custos, isso não vai. A ideia de que ele vai vestir novamente macacão em americanos que reciclaram as suas formas de trabalho, isso não existe senão nos sonhos mais alucinados do Trump. Agora, a tarefa do Brasil num cenário assim já era antes, e agora a movimentação do Trump potencializa a necessidade do Brasil de fato, diversificar as suas fronteiras, né? E não só com o BRICS, não. É preciso que o Brasil apresse o fechamento desse acordo com o Mercosul, que já está aí rolando há 25 anos, e agora, na semana passada, de novo, a França voltou a fazer ali, impor condições, e se forem atendidas as novas condições da França, fatalmente o Macron vai aparecer com novas condições, porque não interessa ao governo francês fechar esse acordo e abrir mercados, sobretudo os mercados do agronegócio, para a concorrência com os produtos brasileiros, que são muito competitivos, né? Então é preciso apressar esse acerto com o Mercosul, é preciso abrir novas fronteiras econômicas e é preciso zelar também para uma reconfiguração do BRICS. Hoje, e isso ficou muito nítido na última reunião presidida pelo Brasil, no Rio de Janeiro, do BRICS, há uma diversificação de interesses que já não servem como já serviram outrora ao Brasil, quando o grupo era mais restrito, estava só com Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. Hoje está lá o Irã, estão lá algumas ditaduras do Oriente Médio, entraram países que têm uma pauta tão diversificada que se distancia do interesse médio do Brasil, do interesse econômico, do interesse geopolítico até, e o comunicado final dessa reunião do BRICS, que ocorreu no Rio de Janeiro, mostra essa flacidez que o BRICS adquiriu depois dessa ampliação, que serve aos interesses da China, mas nem tanto aos interesses brasileiros, né? Uma carta final ali, um comunicado, afora o esvaziamento com a ausência do Xi Jinping, o Vladimir Putin, que nem podia vir porque tem uma ordem de prisão contra ele, e o presidente do Irã também não veio. Então foi uma reunião, de certo modo, esvaziada, e no final um comunicado conjunto que é tão diversificado, tão flácido, que não diz coisa nenhuma, né? Algo que devia ser concentrado ali em alguma coisa em torno de 10 páginas, tinha um compêndio ali, uma cartilha, que no final das contas não dizia nada. E aí o Lula foi se equilibrando ali entre esses interesses diversos que estão hoje representados no BRICS, acabou fazendo um discurso que tinha uma dose de ácido que era desnecessário no contexto que nós estamos vivendo, com a necessidade de estabelecer algum tipo de canal de negociação com os Estados Unidos, né? Então tem razão o embaixador Celso Amorim, é preciso diversificar. Agora, esses interesses vão muito além dos interesses que estão hoje representados no BRICS. Seria de todo recomendável que o Brasil aproveitasse esse contencioso com os Estados Unidos para apressar e tentar fechar mesmo, antes do final do ano, esse acordo com a União Europeia.